Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós estamos usando como roteiro a Confissão de Fé de Westminster, usando a mesma estrutura que a Confissão de Fé usa para organizar os temas bíblicos que os nossos irmãos do passado organizaram para nós. Nós já caminhamos bastante. Dê uma olhada. Será que colocaram aí? Está aqui, ó. O, o, a parte que tem que estar espetada aí está aqui comigo. Trouxeram o passador, mas ele não foi conectado lá. Mas eu vou mostrar para vocês o quanto nós já caminhamos até aqui. Opa, está aí, muito obrigado. Então veja bem, nós já conversamos a respeito de todos esses temas aí, exceto o último que está em negrito, não é? Nós já conversamos a respeito da doutrina da Escritura Sagrada, já conversamos sobre a doutrina de Deus, da Santíssima Trindade, já conversamos sobre a doutrina do eterno decreto de Deus. Depois gastamos algumas semanas tratando da doutrina da criação e depois conversamos sobre a doutrina da providência. Todos esses temas, os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster organizou para nós o conteúdo bíblico de uma maneira que facilita o nosso estudo desses temas. Hoje nós vamos começar um tema novo, que está no capítulo 6 da Confissão de Fé, que é o tema do pecado, o tema da queda do homem. Então, vamos começar um tema novo hoje e vamos ver como é que os nossos irmãos elaboraram esse assunto do qual a Bíblia trata. Então, deixe-me ler aí o parágrafo primeiro, que é o primeiro enunciado que os nossos irmãos elaboraram a respeito da queda do homem. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, notem que aqui nós temos um resumo, uma síntese do ensino da Escritura a respeito do modo pelo qual o pecado entrou na experiência dos nossos primeiros pais. A pergunta é: como foi que os primeiros seres humanos se tornaram pecadores? Como foi? Então, aí está resumido. Você sabe como foi? Porque essa passagem bíblica que está por detrás desse enunciado, Gênesis 3, Gênesis 1, 2, 3, mais especificamente Gênesis 3, é uma passagem sobejamente conhecida. Todos nós conhecemos de cor o que aconteceu. Mas sabe, irmãos, eu tenho uma suspeita. A minha suspeita é que, embora a gente conheça de cor e salteado como foi que os nossos primeiros pais se tornaram pecadores, a gente lê esta passagem, a gente às vezes trata desse assunto sem
sem capturar de maneira profunda a hediondez, a malignidade desta triste realidade que nós chamamos de pecado. Então, eu suspeito que o nosso entendimento do assunto do pecado, da doutrina do pecado, acaba sendo um entendimento muito superficial. Escapa-nos, às vezes, a natureza maligna, a natureza hedionda do pecado. A gente às vezes deixa de perceber. A história vocês conhecem, não é? Como foi que os nossos primeiros pais se tornaram pecadores? Comendo do fruto proibido. Essa é a resposta curta e grossa, não é? Comendo do fruto proibido. A história você conhece. Você sabe que a Bíblia revela-nos que Deus criou o ser humano de uma maneira honrosa. Deus o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou todas as coisas, mas o ser humano é das criaturas de Deus a mais nobre. Das criaturas de Deus, o ser humano é aquela que reflete com maior nitidez, com maior beleza, a glória do Criador. Então, a Bíblia ensina isso com muita clareza. Deus é o nosso Criador, nós somos criaturas de Deus. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, plantou um jardim e deu aos primeiros seres humanos a nobre tarefa de administrar a sua criação, cuidar da criação de Deus, desenvolver a criação de Deus. E Deus deu aos primeiros seres humanos um limite. O limite era não comer de uma determinada árvore do jardim. Poderiam comer de todas as árvores, mas eles não deveriam comer de uma determinada árvore. Havia um fruto que lhes foi proibido. Em que consistiu, então, o primeiro pecado? Como foi que os primeiros seres humanos se tornaram pecadores? Foi desobedecendo esta ordem do Criador. O Criador disse que não deveriam comer e eles desobedeceram, comendo do fruto que o Criador lhes proibira. Então, essa é a história. A gente está tão familiarizado com isso, tão acostumado com essa história, que a gente lê essa história e deixa escapar a hediondez desse fato, a malignidade desse fato. A pergunta é qual era o problema de comer esta árvore? O que torna esse ato, esse evento chamado queda, essa desobediência primeva, o que torna isso algo perverso? Em outras palavras, em que consiste a natureza perversa do pecado? Por que comer daquela árvore é uma perversidade? Por quê? Irmãos, o pecado consistiu na busca por autonomia. Ao tomar aquele fruto e comer desobedecendo ao Criador, os
primeiros seres humanos estavam negando ao Criador o direito de governar sobre eles. Portanto, comer daquela árvore não foi uma atitude pequena, não foi uma atitude menor, não foi um deslize qualquer. Comer daquele fruto era negar ao Criador o direito de governar sobre as suas criaturas. Sendo Deus o Criador, ele tem direitos autorais sobre as obras das suas mãos. Portanto, negar a ele esse direito é uma perversidade, é uma perversão, é uma injustiça, é uma ingratidão. Então, quando os primeiros seres humanos romperam aquele limite, eles estavam dizendo para o Senhor: olha, você não tem direito de governar sobre nós. Na nossa vida, mandamos nós. Ninguém tem o direito de dizer que árvore que eu posso comer e que árvore que eu não posso comer. Você consegue captar a petulância disso? Você consegue perceber a malignidade dessa atitude de cerrar o punho contra o Criador dessa maneira, negando-lhe o direito de governar sobre as suas próprias criaturas? Isso é uma coisa hedionda, não é verdade? Isso é uma injustiça terrível. Isso merece condenação urgente. Como pode uma criatura agir com tamanha petulância e atrevimento contra o seu Criador? Então, pense nisso. Todas as vezes que você opta por desobedecer a palavra de Deus, você está negando a Deus o direito de governar sobre você. Você está dizendo a Ele que na sua vida manda você. Não é? Que você é dono do seu nariz. E que, portanto, Deus não tem o direito de dizer para você o que você deve fazer ou deixar de fazer. Isso é maligno. Isso é maligno. Então, negar ao Criador o direito de governar sobre as suas criaturas é algo hediondo. Mas tem mais. A natureza perversa do pecado está também na deificação do ego. Tirar Deus do trono já é uma atitude maligna. Tirar Deus do trono, negando-lhe o direito de governar sobre as suas criaturas, já é algo hediondo. Mas tem mais. A queda significou também não apenas tirar Deus do trono, mas assentar-se no lugar que a ele pertence. É a deificação do ego. Não foi esta a tentação da qual os primeiros seres humanos se afeiçoaram? O que foi que o tentador disse para eles? Que se eles comessem daquele fruto proibido, eles seriam como Deus. Então, não apenas o pecado, não apenas consiste em destronar o Senhor, mas consiste também em tomar as rédeas da própria vida. Consiste em assentar no trono que a ele pertence.
consiste em querer ser Deus. Então, notem, isso está na natureza essencial do pecado. O pecado é sempre uma busca por autonomia. O pecado é sempre negar a Deus o direito de governar sobre nós. O pecado é sempre a manifestação de um desejo de ser o próprio Deus. Então, isso é hediondo, isso é maligno. Isso não é coisa pequena. Mas tem mais. Eu estou aqui tentando fazer uma reflexão sobre a natureza hedionda do pecado. Comer daquela árvore significa tudo isso, não é? Significa mais. A queda, o ato de comer daquela árvore, foi uma atitude estúpida. Estupidez. A Bíblia chama isso de loucura. A Bíblia chama isso de tolice. A Bíblia chama isso, às vezes, de estultice. Ou seja, negar a Deus o direito de governar sobre nós. Rebelar-se contra a vontade de Deus é como serrar o galho em que nós estamos assentados. Por quê? Porque Deus é o sumo bem. Tendo sido criados por Deus e para Deus, nós fomos projetados para derivar dele tudo de que necessitamos para viver uma vida boa, abundante, para derivar dele tudo de que necessitamos para ser aquilo que fomos projetados para ser. Portanto, rebelar-se contra o Senhor é rebelar-se contra a fonte de todo bem. É fazer mal a si mesmo. Você vai encontrar isso vez após vez na Escritura, a Bíblia chamando a atenção para a tolice do pecado. Por exemplo, você certamente se lembra do encontro que Saulo de Tarso teve com o Senhor lá no caminho de Damasco. O Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Saulo, Saulo, para com isso, meu filho. Você está fazendo mal a você mesmo. Está dando murro em ponta de faca. Deponha as armas da rebeldia. Você está serrando o galho em que você está assentado. Render-se é bom para você. Percebe? Então, a queda foi uma estupidez que não tem tamanho. Revoltar-se contra o único que pode dar a nós tudo de que necessitamos para sermos aquilo que fomos projetados para ser. Vocês já me ouviram usar essa metáfora, essa ilustração, e eu vou repetir porque eu acho que ela ilustra muito bem. O ser humano foi projetado para Deus, assim como o peixe foi projetado para a água. Agora imagine se um peixe tivesse o seguinte raciocínio: esse negócio de viver dentro dos limites das águas é ruim para mim. Eu não gostaria de continuar vivendo dentro dos limites das águas. A minha vida dentro dos limites das águas
é uma vida muito pobre, muito limitada. Ah, eu gostaria de romper os limites das águas para encontrar uma vida melhor e mais feliz lá fora. O que é que você acha desse raciocínio de um peixe? Estúpido! Louco! Você pensa que vai encontrar uma vida melhor fora d'água? Você está indo contra a sua própria natureza. Você não pode ser o que foi projetado para ser, senão dentro dos limites das águas. Então, essa foi a estupidez dos primeiros seres humanos. Eles acreditaram que poderiam encontrar uma vida melhor, mais feliz, longe do seu Criador. Pois não, Jurandir? Isso, nós vamos chegar lá. Daqui a pouco nós vamos ver, se der tempo, como é que nós nos tornamos pecadores. Por enquanto nós estamos vendo como é que os nossos primeiros pais se tornaram. Depois a pergunta é, e nós? Como é que nós nos tornamos pecadores, não é? Mas é isso mesmo. Essa foi uma das consequências, não é? Eles nos deixaram essa triste herança da corrupção do pecado. É verdade, verdade. O Jurandir está aqui para você que está em casa e não ouviu ele falar. Ele está lembrando aqui que a hediondez, a malignidade dessa escolha é tal que sobrou para todos os descendentes de Adão e Eva. É isso mesmo, Jurandir. Muito obrigado. Então, entendem? Entendem o que significa comer aquela árvore que o Senhor disse não comer? É uma tolice, não é? É cavar a própria sepultura, é fazer mal a si mesmo. Então, tudo isso está por detrás da expressão. Como é que os nossos primeiros pais se tornaram pecadores? Comendo de um fruto. Mas, reverendo, que mal tem comer de um fruto? Tem todos esses males que eu mencionei aqui. É negar a Deus o direito de governar sobre nós, é querer tomar o lugar que pertence a Ele, e é acreditar que pode encontrar uma vida feliz longe de Deus e da sua vontade. Então é isso. Às vezes a gente acredita nessas coisas, não é que pode ser feliz longe da vontade de Deus. Não rola. Não vale a pena, ok? Muito bem. Agora notem ainda, nesse primeiro parágrafo, que os nossos primeiros pais, né? Os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé, eles, nesta elaboração, levantou um ponto interessante, não é? Ele diz que esse primeiro pecado, esse ato de comer do fruto proibido, ele aconteceu segundo o sábio e santo conselho de Deus. Deus foi servido permitir esse pecado deles. Isso é importante porque sempre que nós tratamos desse assunto, é natural, é comum que as pessoas digam assim, mas por que Deus não impediu a queda? Por que Deus não fez algo para impedir? Deus poderia ter impedido a queda? Ou, às vezes, eles formulam assim, nós formulamos assim, se Deus sabia que o Adão ia desobedecer, por que ele criou, então? Então, a gente fica tentando dar conselhos para o Senhor, né? Dizer, olha, eu acho que eu faria diferente, ou faria melhor, tolice nossa. É claro, nós temos mistérios aí
que não conseguimos desvendar plenamente. Mas a tradição nossa admite, à luz da Escritura, que a queda, o pecado, o primeiro pecado, não aconteceu fora da permissão e da determinação de Deus. Isto é claramente ensinado na Escritura. Deus permitiu a queda. Ele foi servido permitir a queda. Ela aconteceu segundo o seu sábio e santo conselho. Então, ele não foi apanhado de surpresa. Quando a queda aconteceu, não significa que Deus, meu Deus, e agora? Não é? Não. Ele não foi apanhado de surpresa. Deus não foi surpreendido. Nós estudamos já o tópico do eterno decreto de Deus e vimos que todas as coisas que acontecem na história humana acontecem por determinação de Deus, segundo o decreto dele. Então, os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé, sem nenhum problema, sem nenhuma cerimônia, admite que a queda aconteceu conforme o Senhor Deus determinou. Mas aí a gente ainda faz perguntas, né? Nós somos curiosos. A gente pergunta assim, tá, então foi Deus que determinou assim. Por que que Deus determinou assim? A gente fica como criança, né? Por quê? Por quê? Por que que Deus determinou assim? Os nossos irmãos dão a seguinte resposta. Por que Deus permitiu a queda? Havendo determinado, não é? Ordená-lo para a sua própria glória. Por que que Deus ordenou o primeiro pecado? Sem que ele... Isso tem que ficar claro. Isso não faz Deus autor do pecado, ok? Ele permitiu, o autor do pecado somos nós. Não é? É o ser humano que rebelou-se contra o seu Criador. Agora, por que é que Deus permitiu assim? Porque ele havia determinado, ele determinou assim, havendo determinado ordenar o primeiro pecado, para a sua própria glória. O máximo que nós podemos responder com base na Escritura é que Deus determinou a queda porque ele decidiu usar a queda para compor um cenário que haveria de favorecer a manifestação de sua glória. Deixe-me tentar explicar isso aqui. Por que foi que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o universo? Não há dúvida, Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória. A Bíblia diz isso muito claramente. Os céus proclamam a glória de Deus, Salmo 19. As coisas que foram criadas revelam as perfeições de Deus, Romanos capítulo 1. Então, criação é revelação. Deus não cria por necessidade. Deus cria por expressão. Ele está dando expressão à sua glória. Ele está manifestando a sua glória. Ok? Agora preste bem atenção. Num mundo, numa realidade da qual o pecado estivesse ausente,
a glória de Deus não se manifestaria com tanta exuberância. Em outras palavras, ao permitir a entrada do pecado no mundo, Deus criou um cenário, montou um cenário no qual a glória dele, as perfeições dele se manifestam com maior brilho, exuberância e beleza. Existem certos aspectos da beleza de Deus que só podem se manifestar nesse pano de fundo do pecado. É mais ou menos como a beleza de um céu salpicado de estrelas. Você só pode contemplar a beleza de um céu salpicado de estrelas depois que o sol se põe. Se você não for privado da luz do sol, você não percebe essa beleza. Não é verdade? Então, enquanto não houver trevas, você não vê essa beleza. Existem certas belezas em Deus que são salientadas num cenário onde o pecado está presente. Por exemplo, como é que você ia conhecer atributos como a paciência de Deus, a graça perdoadora de Deus, o amor incondicional de Deus, se não fosse no mundo onde o pecado estivesse presente? Tá claro o raciocínio? Uhum. É verdade, é verdade. Ok, é isso mesmo, Jurandir. Em outras palavras, o tentador, sem o saber, acabou favorecendo a manifestação da glória de Deus, não é? Ele que se opôs ao plano de Deus, levando os primeiros seres humanos ao pecado, de maneira irônica, surpreendente, só colaborou para que Deus fosse mais glorificado. É assim mesmo. Deus tem um jeito todo especial de agir, não é? Que ele usa até o pecado para a sua própria glória. Então, muito bem. Então, por que é que Deus permitiu? Porque ele quis manifestar a sua glória. Mais do que isso, não podemos dizer. Ok? Podemos prosseguir? Então vamos agora para o segundo parágrafo. Por este pecado, eles, isto é, os primeiros seres humanos, os nossos primeiros pais, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Nesse parágrafo 2, a confissão de fé está tratando das consequências do primeiro pecado. Então, quais foram as consequências que os nossos primeiros pais colheram? Decaíram da sua retidão original.
A Bíblia diz que os primeiros seres humanos foram criados retos. Não é isso que diz Eclesiastes? Que Deus criou o homem reto e ele se meteu em muitas astúcias, não é? Então, ele foi criado reto. Havia retidão. O ser humano funcionava perfeitamente como fora projetado para funcionar. Ele cumpria perfeitamente o papel que o Criador idealizou para ele. Havia plena harmonia nos seus relacionamentos. Então, ele foi criado num estado de retidão moral. Com o ato de desobedecer o Criador, ele perdeu esta condição de retidão original. É por isso que a gente chama, a teologia chama esse evento de queda. Sabem que queda não é uma palavra bíblica, você não vai encontrar o termo queda na Bíblia. Mas é que o ser humano, como nós conhecemos hoje, ele está vivendo um nível de vida aquém do nível de vida para o qual foi criado originalmente. Então, houve uma queda. Isso é contrário ao entendimento da nossa cultura sobre o ser humano. Porque o que a nossa cultura diz? A nossa cultura diz que houve uma evolução. O ser humano é um ser em evolução. Esse é o pressuposto. Certamente você já ouviu, por exemplo, em programas de televisão, noticiário, quando um crime hediondo é tratado, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, mas não é possível, em pleno século XXI ainda acontece uma barbaridade desta. O que está por detrás? Qual é o pressuposto que está por detrás dessa afirmação? É que o ser humano está em evolução e já era tempo de parar com essas bobagens, né? Século XXI já era tempo de ter chegado lá. Mas essa não é a verdade sobre o ser humano. A Bíblia diz que não há evolução, há uma queda. Então, o ser humano, ele decaiu do estado de retidão original. E mais do que isso, ele rompeu a sua relação com Deus. Quer dizer, isso fica muito claro lá em Gênesis, logo depois da queda, o ser humano que desfrutava de comunhão com Deus, encontrava com Deus na viração do dia, tornou-se um fugitivo de Deus. Então, a Bíblia diz claramente que o pecado faz separação entre Deus e nós, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Assim como luz e trevas não coexistem, se você tiver um ambiente trevoso e acender uma lâmpada, as trevas se dissipam. Você não pode ter no mesmo ambiente as duas coisas. Então não há comunhão entre luz e trevas. Deus é antagônico ao pecado. Ele é contrário, ele é o sumo bem. Portanto, não há mais comunhão entre o homem e Deus como consequência da queda. Ok? Então, quais foram as consequências? Culpa e corrupção. São as duas consequências. O ser humano se tornou
culpado, é por isso que ele foge, não é? Ele sabe que merece condenação, e ele se tornou também corrompido no seu ser. Isto é, os seus desejos agora são contrários a Deus e a sua lei. Vamos ver isso rapidamente? Efésios 2, de 1 a 3. Alguém leia em alto e bom som. Efésios 2, de 1 a 3. Olha como o apóstolo Paulo descreve os seus leitores, que são cristãos, mas ele está descrevendo aí a vida pré-cristã deles, antes de se tornarem cristãos. Ângela, note essa descrição que o Espírito Santo faz por meio do apóstolo Paulo da condição espiritual do ser humano depois do pecado. Diz aí que ele está morto. Claro, morto espiritualmente falando. No que diz respeito a Deus, a sua lei, as coisas relacionadas ao Senhor, esse ser humano, ele está numa condição de morte espiritual. Ele não aprecia, ele não deseja, ele é totalmente contrário, indiferente a Deus e a sua vontade. Pelo contrário, ele é guiado pelos desejos pecaminosos do seu próprio coração. Ele segue o curso deste mundo. Ele é guiado pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, espiritualmente falando, o ser humano está morto. Não é que ele esteja doente, não é que ele precisa apenas de algum tipo de instrução ou esclarecimento, mas ele está numa condição de total inabilidade para o bem, para Deus. Então, corrupção. É isso que a gente chama de depravação total. Ou seja, todas as suas faculdades foram corrompidas. Seu intelecto, as suas afeições, os seus desejos. Então, ele é totalmente avesso a Deus e a sua lei. Essa é a condição que a queda deixou o ser humano. Olha Romanos 6, 23. Muito bem, Ildeir. Essa passagem está apontando para a consequência da culpa. Salário do pecado. É claro, aí está usando uma linguagem mais das relações de comércio, de trabalho, não é? O salário do pecado, isto é, o pagamento que nós recebemos por causa do nosso pecado é a morte.
Mas se a gente quiser transformar essa verdade para uma linguagem jurídica, quer dizer, a punição pelo nosso crime é a morte. O que está subentendido aí é que o ser humano o pecador, ele é culpado. Então, o que eu quero que você entenda é que há dois problemas, duas consequências: culpa e corrupção. Culpa e corrupção. São duas consequências que os nossos primeiros pais colheram ao comer daquele fruto que o Senhor disse que não deveriam comer. Se tornaram culpados e se tornaram corrompidos. Então, pecado significa culpa como consequência e corrupção. Romanos 8, 7 e 8. Essa passagem fala mais da corrupção. Romanos 8, 7 e 8. Olha só, Yudei, qual é a condição da natureza humana, como é que ela ficou depois da queda. Aí diz que o pendor da carne, carne é a natureza humana, o pendor da natureza humana é inimizade contra Deus. Ou seja, todas as faculdades do nosso ser, nossa inteligência, nossos desejos, nossa vontade, tudo conspira contra Deus e a sua lei. Há uma inimizade gratuita no nosso ser contra Deus e a sua lei. Então é isso que está dizendo aí. O pendor da carne, a nossa natureza humana pende para a inimizade contra Deus. Qual é a consequência disso? Dizer, por isso, quem está na carne, ou seja, quem é controlado por essa natureza humana pecadora, não pode agradar a Deus. Por que não pode? Porque não quer, não é? Não pode porque não quer. Há uma indisposição no nosso ser contra Deus e a sua lei. Então, o que a queda fez com os primeiros seres humanos? Eles se tornaram culpados e se tornaram corrompidos. Não é difícil lá no texto de Gênesis você descobrir como é que eles passaram a funcionar assim de uma maneira totalmente diferente de um capítulo para o outro. Capítulo 2 para o capítulo 3, não é? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, aí depois da queda, a mulher que tu me deste, não é? Então a gente percebe que esse ser humano não funciona mais como funcionava antes, não é? Então, o que aconteceu? Eles eram seres retos e amigos de Deus. Se tornaram corrompidos e inimigos de Deus. Então, essa foi a consequência para o primeiro casal, para os primeiros seres humanos. Então, veja lá, por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Muito bem.
Agora o parágrafo 3, nós vamos só ler e vamos parar aqui. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Parágrafo 1 e 2, nós aprendemos como é que os primeiros seres humanos se tornaram pecadores. Ok? Agora, parágrafo 3, nós vamos começar a aprender como é que nós, os demais seres humanos, nos tornamos pecadores. Ok? Nosso tempo está esgotado. Eu pergunto se, sobre o que vimos, parágrafo 1 e 2, alguma pergunta, alguma colocação, algum compartilhamento, fique à vontade. Pois não. E lessem e entregassem alguma mensagem a respeito, não seria tão profundo o conhecimento que Deus nos permite ter quando se estuda sistematicamente a respeito desse assunto. É verdade. Nós somos seres racionais, lógicos, e a gente facilita e tem a necessidade de organizar as coisas no nosso HD, não é? Nem sempre a gente consegue organizar direitinho, porque não, mas é isso mesmo, eu estou entendendo. Isso é bem, a gente tem necessidade de articular as coisas, não é? E é isso mesmo. Então, hoje, o que nós aprendemos? Como é que os primeiros seres humanos se tornaram pecadores. Vimos a hediondez da queda e as consequências da queda. O ser humano que foi criado reto e em perfeita amizade com Deus se tornou culpado e corrompido. Então, nós temos esse problema básico para resolver: culpa e corrupção. Ok? Deus resolve isso por meio da obra de Jesus, resolve a culpa. E por meio da obra do Espírito Santo, resolve a corrupção. Tira a culpa, pagando o nosso preço. E trabalha a nossa corrupção, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. Percebe? São dois problemas que nos impedem: culpa e corrupção. Então eu preciso de que alguém pague o preço no meu lugar e eu preciso de que alguém mude o meu próprio coração.